Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Simplificando Redes. Meu nome é Juliana Mascarenhas e hoje o assunto aqui é banco de dados. E nada mais interessante do que para a área de dados do que falar de SGBD, certo? Afinal de contas, é uma tecnologia aí que permeia todos os âmbitos, pelo menos, sim, a grande maioria das profissões aí dentro desse âmbito de ciência de dados e outras áreas de dados, perfeito? Então pessoal, segura aí, não instala nenhum SGBD ainda, fica comigo até o final do vídeo para você dar uma olhadinha nessa plataforma super interessante e ver se ela vai sim suprir a sua necessidade. Bora lá? Ok, pessoal, então vamos lá. Qual que é o intuito aqui? Tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui com vocês, mostrar de maneira geral o que essa plataforma possui. Tá? Vocês podem perceber aqui que é o SQL dbm.com/home. Então, esse carinha aqui é o que a gente está interessado, tá? O SQL dbm.com. E esse carinha aqui, gente, ele tem uma série de suporte a diversos tipos de sistemas de dados diferentes. Por exemplo, Databricks, Google BigQuery, Snowflake, Azure, Oracle, MySQL, Postgres, SQL Server, enfim. Tem uma série de suportes a esses sistemas bem interessantes para a área de dados, né? Então, não somente bancos de dados relacionais. Então, vamos lá. Eu já tô logada aqui. Se vocês não tivessem, estaria aparecendo aqui um Sign-in ou Sign-up. Então, vocês apertem lá o Sign-in para poder se cadastrar. E me conta uma coisa, você já conhecia essa plataforma? Quanto tempo você usa, se você já conhecia, e qual aí o seu banco de dados preferido? Comenta aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso, trocar ideia, qual é o melhor banco de dados para determinado cenário, se existe algum melhor, né? Mas bora lá. Uma outra coisa que a gente pode fazer é vir aqui em Try Modeling, ou você dá um book a demo aqui, dá uma olhadinha nas referências, em algumas informações. Eu vou direto para o Try Modeling, porque eu já mexo com essa plataforma, e eu acho ela super interessante, eu quero mostrar logo para vocês. Então, o primeiro passo aqui, gente, é Choose Database Type. Então, aqui ele me mostra uma série de sistemas diferentes, e eu posso ter, de maneira gratuita, esses três aqui. Só que apenas um de cada vez, tá? Eu só posso ter um projeto ativo de cada vez. Então, eu tenho MySQL ou MySQL, tenho Postgres ou PostgreSQL e tenho o Microsoft SQL Server, tá? Ou SQL Server, se você quiser fazer tudo em inglês. Então, o Amazon Redshift, ele é um data warehouse aí utilizado pela AWS, super interessante, muito utilizado também. Nós temos aqui a parte de Azure Synapse Analytics, só que perceba que esse aqui, Business Plan e Business Plan, ok? Assim como o Snowflake, que é a modelagem dimensional aí para sistemas analíticos, tá? Mas a gente já consegue fazer um bocadinho de coisa só utilizando a parte gratuita, ok? Então, quando você vem em cima, você cria um novo, tem essa opção. A questão aqui que ele vai reclamar, porque eu já tenho um projeto salvo, e na hora que eu tentar salvar, ele vai falar o seguinte, olha, aqui embaixo, peraí, for save, ele vai falar que eu não posso, tá? Porque eu já tenho, your plan allows working only with one active project. Então, eu só posso trabalhar com apenas um projeto ativo e nada mais que isso. Então, eu saio daqui, venho para esse menuzinho e ainda tenho a parte de criação de dashboards. Tá, então isso aqui é bastante interessante também, porque eu posso mostrar o que eu tenho, né? Então eu tenho drafts aqui, eu posso criar um dashboard a partir desse conjunto de dados que eu tenho, e é super interessante porque a gente às vezes precisa, não, na verdade não às vezes, né? A gente geralmente precisa apresentar os dados aí das nossas análises, e nada melhor do que mostrar visualmente, perfeito? Mas vamos lá, eu vou então para o Recent Project, vou para meu projeto de modelagem de dados. E aqui, pessoal, vocês vão ver que eu tenho um projetinho aberto, né? Então, vou fechar essa parte aqui. Isso aqui é um modelinho relacional. Ele tem umas peculiaridades, tá? Essa plataforma. Já vou mostrar para vocês. E aqui dentro é a parte do menu de diagramas, certo? E aqui o que eu tenho de opção? O diagrama principal, que é o Man. E aqui foi só um draftzinho que eu tinha acabado de fazer. E só que para criar um curso para DIO, né, que é onde eu trabalho, sou Tech Education Specialist da DIO, eu estou criando aqui dois diagramazinhos diferentes, onde este aqui é o relacional e esse aqui é o Star Schema, de modelagem dimensional, ok? E só aí uma palhinha para vocês, o relacional gera o dimensional. Não é melhor dizer, o dimensional é gerado a partir do relacional.
tá? Tem algumas características aí quando a gente trata de sistemas voltados para análise de dados. Mas enfim, o foco hoje é outro, então se vocês quiserem um pouquinho mais de modelagem, um outro foco dimensional, fala nos comentários para a gente poder fazer sobre isso. E se que gostou dessa plataforma aqui, fala para a gente trazer mais coisas sobre ela. Então a gente tem a parte de explorar o diagrama, eu já cliquei nele, eu posso verificar as tabelas. E aqui percebam que, olha só, tenho as tabelas aqui, quando ela está dessa forma, de categoria, de cliente, perceba que eu estou no Star Schema, né? De cliente, de vendedor, que seria ali a tabela de dimensão. Eu botei D por causa disso. Tem as referências, que é para as foreign keys, perfeito. A virtual references, note se houver alguma, não tem nenhuma relacionada aqui. Tenho aqui ainda o explorador do banco de dados, onde tem os esquemas, as tables e outras informações, referências, certo? Do banco de dados, perceba? Então, ou seja, dos dois esquemas que eu criei. Isso aqui, gente, é a parte de documentação, que é a parte paga, tá? Então, eu preciso dar um upgrade do plano para poder estar mexendo com isso aqui. Então, eu saio. E aqui também a gente tem a parte de comparar revisões. Isso aqui, gente, então é para quem quiser aí utilizar a parte paga da plataforma. Além disso, nós temos a parte de gerar SQL, então essa parte aqui é de engenharia de dados, perfeito? Então, for the entry, a gente pode verificar esse aqui em um outro vídeo. E ainda tem também a parte aqui de utilizar SQL para estar manipulando o banco de dados. Se vocês querem ver mais sobre essa plataforma, seja com a parte aqui de SQL, seja com essa área aqui da gente conseguir fazer ali gerar um SQL utilizando essa parte de engenharia, enfim, fala aqui pra gente se te interessa esse assunto, que a gente volta com um vídeo sobre isso, perfeito? Mas bora lá, o que a gente vai fazer? Eu vou modelar bem simplesinho um banco de dados, não um banco de dados, um esquema aqui bem tranquilo sobre categorias e produtos. Por quê? Eu vou criar aqui uma nova sub-área, deixar essa daqui porque é de outro assunto. Eu tenho que diminuir ela. Deixa eu apertar aqui, agora sim. Eu vou vir aqui, eu vou adicionar uma nova sub-área. Esse diagrama aqui, eu vou criar categorias e produtos. E qual que é o intuito, tá, pessoal? Geralmente, em e-commerce e em um outro sistema de vendas, a gente tem produtos diferentes, de diferentes categorias, tipos e características, certo? E aí, o que a gente pode estar criando? Eu posso, isso é, na verdade, decisão de modelagem de dados, tá, pessoal? A modelagem de dados, tem muita gente que acaba pulando e subestimando esse assunto, porque é teórico, e algumas pessoas acham chato, enfim. Mas é super importante, tá? Então, saber modelagem de dados te ajuda em todas as áreas quando você vai ir para a carreira de dados, e ela é de extrema importância para que você consiga criar SGBDs robustos e performáticos e também que tenham ali um nível interessante, né, que possam ser dada manutenção e tratados direito, de maneira correta ao longo do tempo. Muito bem. Então, a gente tem esses produtos e esses produtos podem ser de diversas categorias. E pode acontecer de mais de uma categoria compor o mesmo produto, tá? Então, vamos lá. Vou adicionar uma tabela. Perceba que é só apertar o botão direito aqui nessa janela principal, né? E aqui eu vou clicar 2 vezes para poder voltar e editar. E eu vou chamar aqui de produto. Deixa eu botar o P maiúsculo. Ok. Aqui, perceba que está escrito PK, Column Name. Então, PK, para quem ainda não é da área de dados, tá, pessoal? É Primary Key. Essa Primary Key, ela vai ser o identificador da minha tabela. Ou seja, como que eu vou identificar cada instância que eu vou estar inserindo. Uma tabela, na verdade, é uma entidade do mundo real, onde eu posso representar. E esse, no caso aqui, é um produto. E cada produto pode ter, na verdade, cada tabela de produto, categoria ou outro, vai ter diversas instâncias diferentes. E produto vão ter vários produtos. Fone de ouvido, garrafa, HD externo, carregador portátil, por aí vai, tá? Então, o primeiro aqui é ID, vou chamar de ID, produto. Qual é o tipo? Vai ser int. O próximo, vou botar nome, tá? Que vai ser o quê? Varchar. O que é um varchar, pessoal? É um char variável até 45 elementos, 45 caracteres. Isso daqui permite com que eu não fixe exatamente 45 caracteres em memória. Então, eu aloque de acordo com a minha necessidade. Agora,
olha o que eu vou fazer. Vou botar um CPF. Aqui sim, eu vou colocar um char 9. Por quê? Eu sei que um CPF ele possui no máximo 9 caracteres. Tá? E a partir daí eu posso então fixar exatamente 9 caracteres. O que é interessante disso? Que a partir desse tipo de restrição e a característica de bancos relacionais e modelagem aí de dados voltada para sistemas transacionais é justamente essa. Eu determino uma restrição e ela tem que ser obedecida. Então, caso alguém digite um número a menos de um CPF, o banco de dados vai reclamar. Um número a mais, ele vai reclamar. Então, a gente tem esse mínimozinho de controle aqui. Existem outras formas também, tá, pessoal? Se você se interessa por falar nisso em banco de dados e quer ir do zero ao avançado, tem uma formação na DIO, especificamente dentro do DIO Pro, sobre banco de dados, onde você vai passar pela parte de modelagem de dados, SQL básico, indo para a parte mais avançada de SQL com os BigQueries e outros ainda, e ainda ver a parte de transações, índices, e tem muita coisa, até chegar à parte de backup e recuperação de dados. Enfim, tirando adendo, vamos continuar. Então, se você se interessa, o link vai estar na descrição. Continuando, o que mais que a gente tem sobre um produto? Justamente, descrição, né? Então, vamos colocar aqui, descrição. Aí, vamos fazer o seguinte, eu vou botar um varchar, só que não vai ser 45, vou botar uns 120 caracteres. E outro atributo, tá, pessoal? Esses campos que eu estou colocando aqui são atributos. Eu vou botar preço. Só que aí, eu posso botar double precision, tá? Ou então decimal. Então, percebam, olha que interessante, essa plataforma, além dela me mostrar a modelagem de uma maneira bem tranquila, eu consigo ainda diferenciar os tipos de dados numéricos dos textuais, tá? A partir do quê? Da parte colorida aqui, do tom, né, da cor que está relacionado a cada tipo de dado. Ok, essa coluna aqui eu não vou usar, então vou deletar ela, não sei porque que apareceu. Ok, então eu tenho produto, tá, gente? A próxima tabela vai ser essa daqui. E aqui eu vou estar colocando categoria. Juliana, por que você está criando uma tabela categoria? Novamente, isso é questão de modelagem, tá, pessoal? Então, eu estou pensando o seguinte, eu sei que a categoria é algo importante dentro do meu cenário, porque eu tenho várias categorias diferentes e se eu armazenar isso dentro de produto, pode acarretar em redundância, porque um produto meu pode estar associado a mais de uma categoria, tá? Então, é nesse sentido que eu estou fazendo aqui, tá, gente? Então, vamos lá. Eu tenho ID categoria, eu vou ter, agora em column name, nome da categoria, vou botar categoria desse jeito. Eu vou botar um varchar 45. Que eu dei enter, aí ele fecha. E o que mais que eu posso botar da categoria? Descrição. De repente. Vou botar uns 120 também. E ok. Sim, faltou o tipo de dado aqui da primary key. Vai ser um int, tá? Então, eu tenho aqui duas tabelinhas, ok? E diferentemente, pessoal, do Workbench ou de outras ferramentas de manipulação para a gente poder criar modelos de dados, ele não vai me gerar uma tabela se eu estiver lidando com muitos para muitos, tá? Então, a gente tem essa questão. Mas por que, de fato, eu criei categoria como uma entidade? Não simplesmente pelo fato de ser muitos para muitos, mas pelo fato de ela ser um objeto importante no meu banco de dados, tá? Então, a tabela em si, ela tem que ser algo importante, algo que realmente mereça destaque, senão ela acaba se tornando um atributo aí da tabela, tá? Então, a primary key é o identificador de cada instância que existe aqui dentro de produto. Então, fone de ouvido, HD externo, não sei, fone Bluetooth, por aí vai, um hub, cada um vai ter uma ID diferente, tá? E cada produto vai ter uma categoria diferente ou não, ok? Ou aí, os dois, né? Uma categoria que seja similar entre eles, eletrônicos, por exemplo, entre outros que vai ser fone de ouvido e por aí vai. Ok, e a partir daí a gente vai determinar uma relação. Eu não vou identificar essa relação, mas qual que é a ideia aqui? Que um produto tem categoria, tá? Então, vai ser esse sentido. Categoria vai para produto. E a gente tem uma nova nomenclatura aqui, chamada FK.
O que seria uma AFK? Uma Foreign Key. Essa Foreign Key nada mais, gente, nada menos é do que uma chave estrangeira. Ela delimita ali o relacionamento entre categoria e produto. Isso aqui quer dizer o quê? Olha, esse produto vai ter essa categoria aqui associada a ele, tá bom? Então, mesmo que seja apenas um, ele vai fazer essa ligação aqui entre as duas tabelas. E dessa forma, pessoal, eu posso colocar uma nota aqui. Por exemplo, eu tenho um produto, ou então tem nenhum produto, tá? Não necessariamente eu preciso ter um produto associado a uma determinada categoria, mas é interessante. Então, eu vou fazer o seguinte, tenho um produto pelo menos associado a uma categoria. Ou não. Levando em consideração que eu posso criar uma categoria sem ter produto, aí seria 0. Isso é o que, gente? Decisão de modelagem. Perfeito? Eu vou deixar dessa forma e eu vou fazer o seguinte, add the node. Esse node aqui vai ser o seguinte, vamos, ao invés de fazer um relacionamento, vamos botar assim, relacionamento, eu poderia botar 1 para 1, se fosse o caso ali, na verdade, n, né, gente? Então, de 0 a vários produtos, poderia botar assim, vão ter pelo menos uma categoria associada, tá? Então, eu posso botar n para 1, muitos para 1. Então, vou fechar aqui. Esse carinha vem para cá, só para a gente poder ali diferenciar, né? Então, eu sei que esse relacionamento é um produto pode estar associado a uma categoria, mas uma categoria pode ter vários produtos. Então, é esse o raciocínio que a gente faz na hora de determinar a cardinalidade. A cardinalidade é o quê? É o nível ali que eu tenho de relacionamento entre as tabelas. É o quão varia o número de instâncias associadas de uma tabela à outra. Perfeito? Então, pessoal, eu mostrei de maneira bem breve aqui para vocês um pedacinho do que seria uma modelagem utilizando essa plataforma. Eu achei ela super interessante, porque além da gente conseguir fazer essa parte de modelagem, a gente ainda tem a parte de SQL, a gente pode manipular o banco de dados, persistir informações ali e estar utilizando ele, por exemplo, para a criação de dashboards, tá? Então, a gente tem essa parte aí mais facilitada para quem quer treinar, para quem quer aprender ou então aprimorar suas skills. E além disso, a gente tem a possibilidade de fazer vários esquemas aqui dentro, em um mesmo projeto de banco de dados, tá bom? Eu venho aqui, clico em Save, ele vai salvar, pronto, modelagem de dados, versão V9, ou melhor, versão 9, né? Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, querem saber mais sobre o mundo de dados, comenta aqui embaixo para que eu possa saber, para que a gente possa saber, e aí sim conseguir trazer vídeos mais interessantes para vocês. E se vocês gostaram disso, dá um like aí, né? Porque geralmente quando você gosta de um vídeo, o YouTube entende que você gostou do conteúdo, então ele começa a te fornecer mais conteúdo sobre esse assunto e também mais conteúdo do canal, tá bom? Então, gente, hoje é isso, e aí até a próxima.